Espartanos, bom dia pessoal. Excelente sexta-feira para vocês aí. Para mim não tá muito excelente não, porque hoje uma notícia muito triste, né, pessoal? Hoje um dia de luto aqui no canal Espartano da Vida Moderna, por causa da morte do nosso herói aí, nosso campeão da justiça, o Jaspion. Né? Todo mundo chocado aí com essa notícia aí que foi, nossa, muito triste, né? Morre Ícaro Kurosaki, o nome dele, Ícaro Kurosaki, com 64 anos, nosso eterno Jaspion, né, que a gente perde aí, que fez o herói Jaspion, né? E o nosso herói da justiça, Jaspion significa o campeão da justiça, né? Um herói aí que praticamente modelou todo o meu caráter, a minha infância, meus valores, né? Apesar de ser uma série muito violenta para os dias de hoje, né? Teve muitos exemplos bons ali na série, muitas coisas cristãs, né? Que veio para o meu comportamento, né? E de ser um batalhador, de ser um guerreiro. O molde do espartano moderno, do espartano da vida moderna, do guerreiro espartano da vida moderna, muito se deve ao Jaspion. Muito se deve ao Jaspion. É o guerreiro que lutou sozinho contra o império de monstros, um guerreiro que, né, praticamente sozinho enfrentou todo o mal da Terra e principalmente defendeu pessoas inocentes, né? Defendeu a paz da humanidade contra as forças do mal, né? É um guerreiro que nunca desistia, que sempre enfrentava os desafios ali, né? E ele só tinha basicamente a tecnologia e o Espírito Santo. É o que eu vou falar sobre isso aqui hoje, né? Bom, hoje nós vamos falar de várias coisas aqui sobre a série. Eu vou tentar não me prolongar muito, porque tem muita informação. Eu realmente fiz um estudo muito profundo sobre essa questão da série do Jaspion. E vou falar sobre um episódio sinistro que aconteceu na série, e uma reflexão sobre esse episódio, né, com Satangos, um episódio cabuloso. Vou falar de algumas curiosidades do Jaspion, que às vezes ninguém sabe, né, que eu fiz uma coletânea de estudos aqui, de vários vídeos aqui, para pegar o máximo de informações possíveis, né, e claro, como é o foco e o objetivo do meu canal aqui, colocar o guerreiro mais espiritual, falar das coisas espirituais da série. E a série, pessoal, é uma série cristã. A série Jaspion, no fundo, ela tem um cristianismo ali embutido. Ela tem muita referência bíblica aí, e é o que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo. Então vocês não reparem não que eu estou com um roteirinho aqui, eu vou olhando aqui, e é tanta coisa que eu tive que colocar aqui na frente para mim não me esquecer. Mas antes, claro, se inscreva no canal, compartilha, manda bicudo espartano no like, né? Você que gosta de heróis aí dos anos 90, anos 80, anos 90, né? Que fizeram praticamente ícones, né? Tem gente que nunca viu a série, mas conhece o personagem, conhece o protagonista, né? O Jaspion, na verdade, ele foi o que iniciou todo esse processo de tokusatsu aí, né? Tokusatsu é o nome para esses heróis aí, Super Sentais aí, de Metaltech, de heróis japoneses, né, da nossa infância. É o nosso Goku, né? O pessoal mais jovem aí vai entender, o pessoal dos animes aí, o Jaspion foi o nosso Goku da nossa época, né? Então, eu vou começar com as curiosidades. Primeira curiosidade, o Jaspion, nos últimos dias de vida, era um cara muito recluso. Ele não gostava muito de ficar perto das pessoas, ele gostava muito do silêncio, da solidão. Quem estudou sobre a história dele viu que ele era um cara bem introspectivo, né? E principalmente depois que a esposa dele morreu, e ele ficou mais introspectivo ainda. Não teve filhos, morava sozinho, né? E é um cara que gostava muito do silêncio, da solidão. É o que ele mais sentia prazer e paz na vida, nos últimos dias de vida dele. É a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é que ele começou a sua carreira como dublê, né? Ele fazia dublê de várias séries aí, dessas tokusatsu também, né? E ele se vestia de monstro nessas séries, né? Ele se vestia de monstro, ele fazia os movimentos de artes marciais, né? Teve uma versão japonesa do Homem-Aranha que ele participou, né? Sendo um dos monstros lá contra o Homem-Aranha japonês, versão japonesa do Homem-Aranha, né? Ele é um cara muito especializado nessa arte marcial, de treinar isso e ser dublê e realmente participar muito ativamente desses movimentos, desses exercícios, né, que é complicado. Além disso, o cara foi cantor, ele tem vários discos gravados, pouca gente sabe disso. O Jaspion, no caso, Ícaro, né, ele teve vários vídeos gravados, né, discos gravados,
tem o episódio 8 na série do Jasper, ele está cantando, e ali é a própria boy band dele mesmo ali, era como se fosse um dominó na época, né? É como se fosse esses grupos dominó, polegar aqui que teve no Brasil na época, e isso também era comum lá no Japão, né? Então tem isso também na série, ele cantando lá no meio, divulgando também o seu outro trabalho, aproveitando a própria série para divulgar seu próprio trabalho artístico de cantor, né? Além disso, pessoal, ele era dançarino também. Além de ser vocalista, ele tinha um grupo de dança, né? Essas danças de ruas aí, né? Como se fosse também um Dominó, um Backstreet Boys da época, né? No Japão. E tem um episódio lá, agora eu não me lembro o número do episódio aqui, mas tem um episódio de Jasper que esse grupo boy band dele lá também se apresenta no episódio, né? Faz umas danças lá, umas coreografias. Ele gostava muito disso, né? De ser dançarino, de fazer coreografia, de exercitar bastante o corpo, não só nas artes marciais, mas nesse lado artístico, né? De música, de cantor pop, né? Eu confesso para vocês que eu não sabia desse lado do ator do Jasper, né? E eu fiquei muito impressionado, né? Tanto que ele começou a fazer muito sucesso com isso na época. Ele estava fazendo o Jaspion, ele estava fazendo teatro, ele estava com um grupo dele de dança, né? E ainda como cantor, e ainda participando da série do Jasper. Então, quando entra um personagem na série do Jasper chamado Boomerman, que é aquele cara dos boomerangues, né? Que é o amigo dele na série, era justamente isso, por causa da alta demanda dele de compromissos, de agenda. Então ele tinha que colocar episódios que fossem um pouquinho mais curtos, para ele pudesse dar conta de tudo. Então o Boomerman foi um arco ali para segurar um pouco a série, né, de certa forma, para dividir um pouco aquele momento da carreira que ele estava vivendo, que ele estava no auge no Japão, né? Ele ficou no auge no Japão. Outra curiosidade do Jasper é que ele quebrou a Globo logo quando ele entrou na Manchete, né? Se eu não me engano, acho que foi em 88 que ele entrou na Manchete, ou 93, eu não tô lembrado aqui, não importa muito não, foi nessa época aí, anos 80 aí. E aí, logo que ele entrou junto com a novela da Globo, fez 12 pontos e já arrebentou com a audiência da Globo, na novela da Globo. Isso aí foi um marco histórico para a Manchete na época, coisa que só veio repetir depois com o Cavaleiro dos Zodíacos e tal, na verdade com outros também personagens tokusatsu, Black Kamen Rider e tal, mas o Jasper foi o primeirão que meio que chegou chutando a porteira, né? Outra coisa muito curiosidade dele, ele fazia suas próprias cenas de ação, né, na série do Jasper. Ele montava suas próprias coreografias, como eu falei, ele gostava muito disso, ele já era dublê. E agora uma curiosidade é que ele nunca vestiu a roupa do Jasper na série. Impressionante, né? Ele era o Jaspion, ele era o ator do Jaspion, né? Ele é a cara do Jaspion, mas ele nunca chegou a vestir na série mesmo, porque não dava tempo, pessoal. O episódio é um episódio ali, eles tinham muito pouco tempo ali para gravar e ficavam 3 dublês vestindo a roupa do Jaspion. 3 dublês, né? Era um reserva, tinha um dublê ali mais ou menos reserva, e um era um específico para cenas de luta, né, de artes marciais, e o outro era para aquelas cenas de close. As cenas de close, a armadura, ela já emitia, né, um cromado mais bonito e tal, e as cenas de luta mesmo, que tal, você via que era parecia meio uma armadura meio de borracha, né, para cenas mais que caíam na terra, descer aqueles murros lá, daquelas pedreiras lá que eles alugavam na época, né. Então isso aí é uma curiosidade interessante, ele nunca ter vestido a roupa de Jaspion na série, né. Ele foi praticamente o precursor, né, do Tokusatsu no Brasil, né, desse movimento, né, que depois veio com Jirai, Giban, Black Kamen Rider, o Shademan, né, veio tudo logo em sequência, né. No Japão não era tão famoso, ele foi, na verdade, a quarta série de Metal Hero. Metal Hero é esse seu personagem que veste uma roupa de metal, né, tipo Robocop, Giban, Jaspion, né. Então ele não fez tanto sucesso no Japão porque o japonês ali, ele ficou impressionado com as primeiras ali, né, que era o Galvan, Charivan. O Jasper foi só depois, mas como o Jasper veio primeiro pro Brasil, ele estourou, né, e depois eles tentaram colocar Jaspion 2 com Galvan, Charivan, que eram os primeiros, na verdade, a ordem veio inversa pro Brasil, né, que o Brasil comprou os direitos do Jasper primeiro, mas lá já era a quarta. E aí a coisa realmente não fez tanto sucesso lá no Japão, mas aqui no Brasil foi uma febre, né? Os brasileiros são os mais apaixonados, né? Então, essa série de Metal Hero. O Jasper teve apenas uma temporada, 46 episódios, né? 46 episódios.
começou a ficar famoso em algumas participações. A primeira participação que ele ficou mais famoso foi em 2 episódios do Bioman, que é uma série de tokusatsu também, japonesa, que ele mostrou a cara e que ele mostrou um pouco do que era a personalidade dele, que era muito parecida, que ele focava muito, o ator falava sobre isso, que ele era muito fã do Jack Chan, que ele focava muito no Jack Chan, que era aquele ator de artes marciais, mas que tinha aquele pouco de humor, aquela pitada de humor, e a gente sente isso na série, principalmente nos primeiros episódios, ele é mais molecão, aqueles humor dele, aquelas caretas que ele fazia, né, lutando contra os monstros, e isso dava um clima muito gostoso pra série, porque era uma série pesada, que falava muita coisa demoníaca, né, e muita violência, mas o Jasper quebrava isso com humor, né, então isso era muito legal na série, né. E aí nessa série Bioman, ele conheceu a esposa dele, que fazia a personagem, uma vilã lá, Farrah, e casou com ela, né. Ela morreu aos 54 anos, né? Os dois praticamente viviam juntos, não tiveram filhos, né? Ela era mergulhadora como ele também, ele trabalhava com mergulho marítimo, né? Foi a última profissão dele, ela também fazia essa profissão com ele, né? Moravam sozinhos, ele não teve filhos, né? Ela faleceu, ele ficou mais recluso, como eu falei no início do vídeo, né? E ele praticamente abriu essa empresa dele de mergulho, né, e não quis saber mais da carreira artística. E essa empresa de mergulho é muito longe lá do Japão, em Okinawa, a mesma cidade lá do Miyagi, né, do Karate Kid, né, e ele quis realmente ficar mais recluso, ter uma vida mais reclusa, fora dos holofotes, fora da fama, e ele teve muitos problemas com os fãs, fanáticos, principalmente brasileiros, fãs do Jaspion, que ficavam procurando ele lá, né, e eu vou falar sobre isso aqui. O Japão não divulgou a causa da morte dele. O Japão tem essa característica fundamental lá, é uma questão do Japão. Eles não divulgam a causa da morte das pessoas lá, só divulgam que morreu, né? Quem divulgou foi um amigo dele, instrutor de mergulho, né, que publicou uma nota lá, inclusive que era para os clientes que estavam agendados ali, avisando que ele tinha falecido, né? E foi sem querer, ele foi meio que só para, olha, tô só desmarcando a agenda, aí o pessoal viu a importância daquilo ali, pô, esse aí é o Jasper, cara, e aí ele não tinha noção do tamanho que aquilo ali ia gerar repercussão, né, então hoje todo mundo tá procurando esse cara, tá perseguindo ele, tá indo na casa dele, tá buscando tentar falar com ele de todo jeito, né, tá incomodando o cara mesmo, porque ele divulgou essa notícia, e aí ele teve que publicar uma outra nota falando, gente, para de incomodar, respeita a família, né, explicou sobre o velório, respeita a família, me respeita, porque eu só dei uma informação lá, foi sem querer, eu tinha que avisar, né, que ele morreu no dia 29, né, só que acho que a informação só veio no dia 2 de julho, e acabou que hoje tá todo mundo perseguindo o cara, não dando passo pro cara mais, né, querendo saber detalhes, o que aconteceu de verdade, né, e o pessoal do Japão pede para reservar, ter uma educação, respeito, principalmente os brasileiros, né, que são incômodos, né, são os mais fanáticos, né, na verdade, como eu também, não vou negar, né, e ficou tão famoso na época que o Trem da Alegria chegou a gravar a música do Jasper, né, e por que ele saiu da carreira artística? Pessoal, hoje, o que mais é falado na internet, ele saiu da carreira artística, pelo menos é o que é divulgado, não como oficial, tá, mas que o principal motivo foi esse, que dentro lá da companhia lá da empresa lá que mexia com os atores, né, da agência lá, né, que mexia com a série, um dublê lá sofreu um acidente e ele não teve a prestação de socorro adequada. E o Jasper, um ator, né, e Carol, ele ficou muito chateado com isso, com a postura que a agência teve, né, e a partir daquele momento ele falou assim, não quero mais mexer com vocês, não quero mexer mais com essa parte artística, isso é muita falsidade, e foi o que aconteceu, e não quis mais realmente mexer, nunca mais trabalhar com filmes, com séries, né, com essa parte de dança, de música, tudo que ele fazia antes, largou de vez. Pelo menos não é oficial, é extraoficial, mas é o que mais é a teoria mais divulgada na internet, que foi isso. Um dublê sofreu um acidente, não deram a prestação adequada de socorro para ele, que ele merecia, né, a agência não deu a prestação que ele merecia e basicamente ele ficou muito magoado, muito chateado com isso, né. Ele se irritou muito com os fãs que pagavam serviços para ir lá em Okinawa fazer mergulho. A pessoa não queria fazer mergulho nada, ele queria conhecer o Jasper, né, cara. Então marcavam mergulhos com ele só para tirar foto com ele e tal, e ele teve que se irritar com algumas pessoas, né. Da mesma forma que muitos brasileiros foram lá, foram na casa do cara, tentaram falar com ele sobre Jasper, e ele sempre muito taxativo, falou, não quero falar mais sobre Jasper, não quero falar, foi uma época da minha carreira, eu quero esquecer isso, eu quero ficar recluso.
os fãs tinham um carinho muito grande por ele, muito enorme, mas não é que ele não sabia reconhecer, mas não é o que ele estava precisando. Ele queria solidão, ele queria paz, ele queria esse momento. E a gente, brasileiro eufórico, né? A gente não soube respeitar isso, né? De certa forma. Então, muito brasileiro foi lá, incomodou ele, mandou mensagem, ligação, perseguição, né? Porque o cara é um ícone, né? Pagava os negócios de mergulho, nem para mergulhar, não, mas só para ficar tirando foto com o cara. Então, ele se irritou com vários brasileiros, teve vários casos assim, né? Do serviço que ele fazia, né? E além desse acidente aí com a agência, né, ele foi demitido também por falta de recursos da agência, né? E aí ele teve várias outras propostas de emprego, e antes de ser mergulhador e fundar a própria agência dele com a esposa, ele passou por outras profissões que pouca gente sabe. Ofereceram ele para trabalhar num parque, só que ele não quis, que ele achou muito perigoso. Aí ele virou vendedor de moto numa concessionária, vendeu muita moto, tipo essas Kawasaki aí da vida, né? Depois ele montou uma própria lanchonete. Ele gostava de ter negócio próprio, ele montou uma lanchonete, só que ele era perseguido tanto pela polícia, que ele tinha que ter um jabá pra polícia, e pela máfia. E aí ele acabou quebrando. E aí depois ele montou uma casa noturna, né, que ele gostava de festas, né, só que o Japão estava em crise e ele quebrou também. E essa casa noturna também muita gente incomodava ele, porque ele era uma figura muito conhecida no Japão. E aí, não, vão lá na casa, vão lá na boate do Jasper, o Jasper vai estar lá e tal. E ninguém dava sossego para ele. E aí ele viu que, olha, não tem jeito, eu tenho que me isolar mesmo, eu tenho que, se eu quero a paz, se eu estou procurando paz para minha vida, recolhimento, ficar tranquilo, eu não posso montar esse tipo de negócio com o público, né? Porque as pessoas não respeitam, as pessoas vão lá e só querem saber de Jasper e tal, né? E é isso. E da mesma forma, isso aconteceu não só com ele. Eu fiquei sabendo que o ator que fez Black Kamen Rider também teve esse processo também de rejeitar o personagem, de tentar mexer com outras coisas depois, e todo mundo só voltava, né? A pessoa fica marcada para sempre, né? Como herói de infância, né? Então tem isso, né, pessoal? Agora falando um pouco da série, né? Falando um pouco da série, a série é uma série interplanetária, né? Que de vários planetas, ela é uma série do universo, mas por falta de recursos eles não investiram muito nessa questão muito alienígena, não, ficou mais focado na Terra aqui por falta de recursos mesmo na série, né? Ela tem uma semelhança muito grande com Star Wars, né? Quem vê, principalmente eu comecei a ver de novo, os primeiros episódios é igualzinho, entra num bar lá que tá cheio de ET alienígena lá, de várias espécies ali, repetindo muitas cenas que é do Star Wars, do filme, né? Além das naves espaciais, que são parecidas também, né? Aquela coisa de naves no universo, soltando laser, né? Então tem muita coisa que lembra o Star Wars. O Jasper, de certa forma, era um certo alienígena, né? Então tem umas outras teorias ufológicas em relação a isso, né? E, pessoal, é o campeão da justiça, né? Agora, já numa visão assim mais bíblica e tal, é o campeão da justiça do Antigo Testamento, né? O olho por olho, dente por dente. O Jasper não dava mole. O Jasper tinha que apelar, ele tinha que fazer justiça, ele mandava porrada mesmo, era olho por olho, dente por dente, não tinha... se eu não me engano, ele só teve compaixão uma vez no episódio contra o Anamagderas, que era um monstro lá, que o Satangoso enfureceu, ele deixou ele selvagem. E aí o Jasper foi lutar contra ele, né, com um robô gigante que ele tinha, só que ele não deu a pancada para valer, não machucou, não deu para matar. Mas tinha um outro ser lá, que eu vou contar para vocês aqui mais na frente, que era o Leão Sion. Era um monstro formado de leão, que ele ficava tipo o monstro fazendo coisas de circo, né? Só que eram uns arcos gigantes, era coisa monstruosa, né, da série. E ali o Jasper não teve compaixão nenhuma. Ele falou assim: olha, beleza, você é um monstro, eu sei que você é do bem e tal. Só que o Satangoso enfureceu ele tanto que ele começou a destruir a cidade. E o Jasper foi lá: ó, vou ter que matar, vou ter que sacrificar. E ele fazia justiça mesmo. Ele era o sanguinário, assim, na questão de tem que fazer o que tem que ser feito. E não só ele, pessoal, os Changemans, os heróis dos anos 80, dos anos 90, não tinha compaixão, não tinha misericórdia, não tinha perdão muito não, tá? Eles faziam o que tinha que ser feito, a justiça, e era na base da violência mesmo, né? Era daquela forma. Mas nessa série do Jasper eu tenho um episódio aqui, eu vou falar mais sobre esse lado espiritual também, onde a gente vê que só nesse olho por olho, dente por dente, não é capaz de vencer os inimigos, né? Vamos falar agora sobre alguns personagens da série. O Edin era como se fosse o Moisés da série, né? Como se fosse o profeta da série ali, né? Ele tinha um planeta próprio, ele criou o Jasper, né? A família do Jasper foi assassinada e o Jasper foi parar no planeta de Edin ali, né? E Edin praticamente criou ele, né? Então ele era como se fosse o profeta Elias, como se fosse o João Batista. Ele foi o que veio abrir o caminho do Messias, né? Predestinado ali, que era o Jasper.
para cumprir aquilo que estava na Bíblia Sagrada. Então, assim, tinha profecia na Bíblia, a Bíblia Galáctica, né? Intergaláctica, a Bíblia Galáctica. Era como se fosse uma Bíblia ali do universo, né? E tinha profecia ali do reino dos monstros, que ele ia voltar com a ressuscitação de Satangos, que ia trazer o anticristo. Olha só para você ver, é muito parecido com as coisas da Bíblia, pessoal, né? E demônios seriam soltos para esse anticristo. Mas na verdade não é que demônios seriam soltos, seriam monstros. Na série fala monstros. Mas a gente sabe que pela Bíblia são os demônios que estão presos, que seriam soltos com a figura demoníaca do anticristo, que na série é representada pelo MacGyver, filho do Satangos, filho do demônio principal. Então a gente começa a ver a questão bíblica toda da série aqui, as influências religiosas, né? Então o Edin, ele é esse profeta, ele cria e cuida do Jaspion na infância, né? A família de Jaspion, ela é praticamente perseguida por Zampa, que ele é do Império das Máquinas. Aí a gente começa a relacionar Jaspion também muito com o Exterminador do Futuro, a gente começa a relacionar Jaspion muito com tecnologia, com a inteligência artificial que a gente vê hoje, e eu vou falar aqui eu ia falar de um episódio bizarro, vou falar de 2 episódios bizarros, né? E aí essa família de Zampa perseguia a família do Jaspion, né, que fazia parte do Exército Federal da Galáxia. O pai do Jaspion era do Exército Federal da Galáxia, ele já tinha essa questão de vir de uma família de justiceiros, de policiais do universo, né? Só que ele foi matado e perseguido por esse Zampa, que era um homem que num episódio lá ele vira tipo um robô, vira uma máquina lá, né? Um cara com um negócio verde assim na cabeça, né? E ele detestava a família do Jaspion e perseguia a família do Jaspion, né? E aí ele matou o pai do Jaspion, né? Ele gostava de matar animais e monstros pelo universo, principalmente animais. E aí o Exército Federal da Galáxia foi defender esses animais, né? Defender, olha só pra você ver, já mistura a questão de biologia, de meio ambiente, defesa dos animais, de direito protetor dos animais. A família do Jaspion foi defender com o Exército Federal da Galáxia. E esse cara ficou chateado e começou a perseguir a família do Jaspion. E aí mataram os pais do Jaspion, né? E aí ele virou órfão e aí ele foi criado por Edin, que é esse profeta. Edin cria sua armadura, ele cria toda essa estrutura tecnológica de aparatos, espada, revólver, naves, tanques e o Dylion, né? Que é o robô maior principal, né? Então ele tem toda essa estrutura tecnológica, a armadura, né? A armadura de Jaspion é uma Metal Tech. Relaciona muito a questão da armadura também espiritual, a armadura de Deus, a armadura que Paulo vem falar, né, na Bíblia, né, a armadura contra as forças do mal, o escudo da justiça, tem toda aquela questão de proteção contra as forças do mal, é o que era a função da armadura na série, né. O Edin também, ele tinha um cajado igual Moisés também, né, o cajado dele é poderoso, ele tacava raio no Satangos com o cajado dele também, né. Então você começa a ver muitas referências da Bíblia, muita questão religiosa, muita questão realmente espiritual que a série foi colocando, né? E a Bíblia tinha essa profecia, né? A Bíblia Intergaláctica tinha essa profecia, é que o planeta de Edin acabou sendo destruído, né? E o Satangos acabou destruindo a Bíblia Galáctica e ela se dividiu em pedaços que foi para vários planetas, várias partes do universo. E aí eles não tinham a Bíblia completa. E na Bíblia estava a profecia ali, que Satangos iria voltar e que a resposta para vencer esse mal estaria no pássaro dourado, que vocês vão ver, que eu vou falar mais na frente, que é representado pelo Espírito Santo, né? Então, assim, o planeta de Edin foi destruído, a Bíblia foi quebrada, foi espalhada pelo universo, né, pelo Satangos, e ela tinha a visão dessa profecia, que se você pegar junto com a Bíblia, faz exatamente, páreo ali com quem estuda a Bíblia, com quem estuda o livro de Enoque, e quem estuda principalmente o Apocalipse, né, que ia ter essa profecia mesmo, que os demônios seriam soltos, que viria a figura do anticristo, e que um guerreiro ia se levantar, né, que no caso da Bíblia é Jesus, que volta, né, ia voltar para realmente fazer a justiça divina, mas é através do Espírito Santo. E aí a série coloca, né, o pássaro dourado como Espírito Santo, que é sensacional isso aí. É muita... Quem acompanha a série, eu peço para vocês assistirem, quem vê a série e vê com esses olhos que eu estou falando aqui, vai entender tudo, e conhece de Bíblia, vai entender várias ligações que é falado. E Edin revela que ele tem 10 mil anos de idade, né? Ele é tipo como se fosse o Moisés ali que luta do lado de Josué. Josué na figura do Jaspion ali, é aquele profeta do Antigo Testamento raiz mesmo, né? Bom, o Satangos, a inspiração do Satangos, o vilão principal do Jaspion, é um personagem bíblico, né, que foi inspirado no Antigo Testamento, principalmente no capítulo 7 do livro de Daniel, né? O artista que montou o design do Satangos falou isso, né? O Satangos, antes dele ter a armadura parecida demais com o Darth Vader, porque tem muita referência parecida com o Darth Vader, né?
que eu falo assim, que tem muita coisa semelhante na série, né? O Satangos, a armadura dele é praticamente igual do Darth Vader. Mas quando ele está sem armadura, quando ele vira o poderoso Satangos, que ele tira a armadura dele, a referência a esse capítulo 7 do livro de Daniel, né? Onde é um monstro com 4 cabeças ali. Uma cabeça de leão com asas, misturado com um formato de urso, com um formato de leopardo, com 4 asas e tem grandes dentes de ferro, né? Então, quando a gente vê a figura do Satangos, ele é um mix, né? A referência para ser criado esse monstro foi isso, né? Foi na Bíblia, né? E ele é o demônio maior, é o capitão, é o chefe, o imperador do reino dos monstros, né? É o rei do reino dos monstros, né? E aí, pessoal, eu queria falar sobre um episódio sinistro que teve em Jasper, que pouca gente fala, e é perverso, é muito, para uma criança na época, choca. Na verdade, a série é muito violenta, tem várias partes da série que choca, né? O Jasper arrancando o braço do MacGyver, cortando ele em pedaços, arrancando a cabeça da bruxa. Tem umas cenas bem violentas mesmo, para menino, né? E a gente é menino, eu na época eu lembro que eu, né, praticamente caguei nas calças de medo, né? E aí tem um episódio muito sinistro, que é um dos episódios finais da série, que o Satangos vai participar desse processo de mutação, de metamorfose. E aí ele começa a ficar transtornado, ele começa a ficar muito enfurecido, ele começa a ficar muito nervoso, pessoal. Pessoal, é sinistro esse episódio, é muito macabro, sabe? E o Jasper quase morre nesse episódio, pessoal. Então, assim, vamos falar mais disso aqui. Tem esse processo de mutação dele, então ele, de uma entidade manipuladora, estratégica, né, que estava ali só como uma força ali de destruição, mais nas sombras, de repente ele emerge agora como o rei absoluto do reino dos monstros e se torna a força de destruição com seu ápice do poder absoluto e caótico, né? Então, eu até notei que o processo de mutação do Satangos nos episódios finais, né, marca a transição do vilão, que é uma entidade, né, estratégica, fica nas sombras, por essa força caótica. Então, a gente vê isso no processo, no episódio 43, que é o mais sinistro, é do episódio 43 para o episódio 44 que ele vira esse monstro sinistro aí, né, esse monstro sagrado do inferno, praticamente, né. Episódio 43 ele começa a ferver, ele começa a ficar enfurecido, que ele começa a participar desse processo de mutação, né. Então aqui, ó, a partir do episódio 43, o misterioso mundo do Satangos é o nome do episódio. Olha só, é muito sinistro esse episódio, pessoal. Uma criança na época chocava, sabe? A série estabelece que o Satangos não era apenas mais maligno, aquela coisa maligna de armadura, não, mas uma entidade que precisava evoluir para atingir o ápice do seu poder. E essa transformação, no entanto, não era um processo suave. Ele sentia muita dor nessa transformação. Ele pegava fogo, ele saia fumaça, igual o carro fervendo, pessoal. O corpo dele ficava saindo fumaça o tempo inteiro. E ele ficava desnorteado, ele ia sair destruindo tudo. Ele ficou incontrolável. Ele deixava o poder dele era deixar os monstros incontroláveis, né? Ele realmente fazendo aquele papel de Satã mesmo na Terra, porque nem sempre os monstros, pessoal, eram monstros selvagens, nem sempre o monstro queria confusão, destruir, mas Satangos chegava lá, soltava o raio vermelho lá, soltava um raio vermelho no monstro lá, o monstro ficava enfurecido e incontrolável. É a mesma coisa que o Satanás faz aqui na Terra hoje. Ele pega o ser humano com a sua bondade, com a sua ingenuidade, coloca as coisas na cabeça dele, deixa ele enfurecido, deixa ele maluco para ele praticar o mal, para ele praticar o pecado. Então essa figura de Satanás e Satangos ficou muito bem colocada na série, porque é basicamente isso. Ele enfurece as pessoas, ele incita as pessoas, é o que o demônio faz com as pessoas na Terra hoje, né? Então, essa fúria que ele despertava nos monstros, ele começa a sentir isso e ele começa a ficar incontrolável nesse episódio. E aí, o processo de metamorfose dele causa dores muito sinistras, né? O que resulta em acessos de fúria incontrolável. Durante esses momentos, ele perde o controle sobre suas ações e começa a destruir o próprio ambiente ao seu redor. Ele sai para dar um rolê e destrói a cidade inteira. O Jasper, acho que era umas 3 horas da manhã, o Jasper, o que é isso, Satangos? O Jasper até acorda assim, o que é isso? O Jasper nem tá acreditando, não. 3 horas da manhã, o Satangos destruindo a cidade inteira, arrebentando tudo, dando bicuda em prédio. A série era violenta mesmo, pessoal. E aí o MacGyver, a bruxa lá, né, que o Massa lá tenta, né, conter a fúria dele, que ele estava transtornado, né. E aí essa tentativa, para conter essa fúria dele, aí a gente viu outra questão bíblica também. A tentativa era o sacrifício de uma menina, que ia amenizar essa dor desse processo dele de metamorfose. E aí tinha que sacrificar essa menina através de uma dança e um sacrifício, né. E aí fala que nesse episódio eles fazem um ritual maligno destinado a estabilizar essa transição e completar a mutação de uma forma mais suave.
tinha que ser uma menina que nasceu na noite de lua cheia. Eles selecionam a menina, falam que ela vai participar de um concurso artístico lá, seduz ela, mas na verdade leva ela para esse ritual e obriga a menina a dançar. E depois vão matar para Satangos passar pelo processo de forma mais suave, né? Precisa fazer o sacrifício dessa menina para passar bem pelo ritual e aliviar a dor que o Satangos está sentindo, né? E aí, pessoal, quando a gente vai estudar a história da Bíblia, a história dos deuses antigos, né? Porque antigamente era politeísta, existiam vários deuses, né? A gente entende que o sacrifício de animais, o sacrifício de humanos, né? Era uma forma de acalmar os deuses, né? É uma forma de redimir para os deuses, mostrar olha, eu estou sacrificando aqui para pagar o meu pecado, era uma troca com Deus, né, e acalmava os deuses de certa forma, né. E no meu outro canal, Pastor Espartano, eu questiono muito essa questão do Deus do Antigo Testamento, porque um Deus que gosta do cheiro de carne queimando, um Deus que gosta da sua própria criação sendo sacrificada ali, talvez não seja o mesmo Deus de Jesus, né. Então isso aí já é um assunto polêmico e complexo, que aí já no Pastor Espartano, quem gosta desses assuntos religiosos, pode acompanhar meus cultos lá, que a gente está falando lá de forma bem visceral e verdadeira sobre isso, né? Mas o sacrifício era normal e para Satangos aqui não era diferente, para ele passar, para ele acalmar nesse processo dele de metamorfose, né? Isso acontecia bastante. E aí no episódio 44 ele vira a forma monstruosa, ele vira o poderoso Satangos. E olha o nome do episódio, pessoal, para quem a gente que era criança na época, eu tinha 10 ou 11 anos de idade, né? Retorno satânico. A metamorfose de Satangos é concluída e deixa para trás a sua aparência física, que lembrava a figura do Darth Vader ali, e assume a forma real e monstruosa. Mas na verdade, graças a Deus, no episódio, a menina, vou dando spoiler para vocês aqui, a menina acabou que não precisou ser sacrificada, né? E o Satangos teve que enfrentar todo o processo com dor mesmo. Ele virou um monstro lá e teve que passar por todo o processo sentindo as dores, queimando, ficando maluco mesmo. E aí ele se revela como um monstro gigantesco, com garras afiadas, com as presas expostas, uma aparência grotesca, orgânica, muito mais assustadora e selvagem, né? E aí as consequências com essa nova forma, ele se torna capaz de exercer um poder muito maior sobre a Terra, transformando o planeta num cenário de caos, numa floresta, começa a proliferar e gerar, acordar todos, tipo, desacorrentar mesmo, como fala na profecia de Apocalipse, todos aqueles demônios, aqueles monstros que estavam presos, começa a libertar todos eles, né, e criar o cenário perfeito, selvagem, tipo uma floresta, transforma o planeta numa floresta gigante, né, no reino dos monstros ali, para eles serem espalhados por todos os lugares e transformar o caos. E os humanos seriam escravos desses monstros, seriam alimentos, seriam comida, seriam escravos, seriam subjugados para esse reino de demônios, né, e o anticristo seria o Magaire, né. Então, no significado narrativo, né, o fim da estratégia, enquanto na primeira parte da série Satangos operava na sombra, usando o Magaire para os seus planos complexos, políticos, né, porque o anticristo é isso, né, o anticristo é aquela parte mais política, aquela parte mais metódica, que ele se disfarça de humano, né, Magaire tinha o formato de humano, mais sedutor, né, e aí, para planos complexos de contratação de monstros, mercenários, a mutação sinaliza o desespero do mal, que vai para fora, que abandona toda a armadura, todo o lado oculto e mostra realmente as garras e o poder do mal com força maior na série, né? Ele abandona a diplomacia do medo e parte para a aniquilação total. E aí é o último episódio de Jaspion, é o confronto final com Jaspion, né? E essa transformação força Jaspion a elevar seu nível também de combate. E ele só consegue fazer isso com o Pássaro Dourado. O Pássaro Dourado, pessoal, na série, e as crianças que são emanadas pela luz, né, é uma representação clara do Espírito Santo, né? Elas se tornam essenciais nesse ponto, pois o poder bruto do Satangos é vastamente superior ao que Jaspion enfrentou durante toda a série. Então esse processo de mutação dos momentos mais memoráveis da série, esse episódio é sinistro justamente por elevar o tom dramático da série e a sensação de que o herói está pela primeira vez enfrentando uma ameaça que é puramente irracional e incontrolável. Então, algumas coisas eu tenho que falar aqui, que é o seguinte: nesse episódio, pessoal, o Satangos, quando a hora que ele se transforma mesmo, ele vai para um mundo de Satangos, né? E o Jaspion tenta chamar o Dylion. Nesse mundo de Satangos, o Dylion não tem acesso. Ele pega o Jaspion pela mão e a gente acha que realmente o Jaspion estava perdido, que ele ia morrer, né? E aí o Jaspion acaba que ele libera uma força de energia lá da sua armadura, né? Que estava nas costas dele. Ele até perde a força da armadura, mas ele consegue escapar daquele mundo ali, do Satangos. É um episódio, assim, muito dramático, que a gente fica, assim, morrendo de medo, né? Achando que o Jaspion realmente vai morrer ali, que o negócio, sabe, o trem é bruto, o trem é muito forte. Pra gente que é criança na época, a gente fica muito
E aí a gente percebe a série inteira que o golpe mais forte do Dylion, ele não é capaz de vencer o Satangos. O golpe Dylion, que ele praticamente invoca os raios, né, do universo e dá o golpe final, no Satangos não faz tanto efeito. Mostrando que a força bruta, fazendo analogia agora com a Bíblia, com o Espírito Santo e com as coisas de Deus, você tentar lutar com o diabo com as suas próprias armas, com a força do seu próprio braço, você não vai conseguir. Se você não tiver uma coisa mais elevada que é o Espírito Santo, que no caso da série é o pássaro dourado, você não vai conseguir atravessar as forças do mal. E o Espírito Santo, as crianças, elas vêm da pureza, né? É o que eu vou explicar aqui mais na frente, né? Mas, de fato, esse processo do Satangos se lembra muito com o processo do Darth Vader. O Darth Vader, antes de virar o Darth Vader, ele foi queimado, né? O Obi-Wan ganhou dele na luta, quem assiste Star Wars, ele foi todo queimado, ele foi virou um cotoco, né? O Obi-Wan que arrancou os braços, as pernas dele todas, né? E ele foi e o Darth Vader virou uma criatura. Eu tenho vídeo no meu canal aqui do Darth Vader, tô pensando até deixar o link aqui, porque ele virou um herói, mas que por dentro ele estava sempre sofrendo. Ele estava sempre em processo de queimadura de quinto, sexto, último grau, né? E sempre sofrendo para limpar aquelas feridas e tal. É aquele processo muito doloroso para ele se tornar quem ele se tornou, o poderoso Darth Vader, né? Então mostra muito sobre essa questão que é muito parecida com o Darth Vader na história, né? Só que no caso do Satangos foi o contrário. No caso do Satangos sofreu para se livrar da armadura, enquanto o Darth Vader sofria, né, na colocação da armadura, porque sem armadura o Darth Vader não conseguiria viver, né? Já Satangos era diferente, né? A armadura continha o poder dele, né? Mas sem a armadura ele ficava muito mais poderoso, né? Olha que cabuloso. Então tem essa comparação com o Darth Vader, né, na série do Jasper com o Satangos, que é muito cabulosa. Mas ela tem um lado muito bom, que se a gente tiver uma reflexão mais espiritual e até nessas coisas demoníacas e satânicas de Satangos, de Darth Vader, a gente pode pegar coisas boas pra gente. Você que sofreu traumas, você que sofreu acidente na sua vida, você que sofreu queimadura, você que passou por acidentes psicológicos também, emocionais, seja um divórcio, seja um casamento, seja um problema financeiro, seja uma doença, os processos de dores sempre pode te ajudar, né, na sua vida a se erguer e a se transformar numa coisa muito mais poderosa, né? A gente vê que aquela história da águia é a pura verdade. A águia, quando completa 70 anos, começa a quebrar o próprio bico, arrancar as próprias penas, né? É um processo de mutação que ela sofre demais, mas que ela se torna uma nova criatura, ela se revivifica, ela acha, ela aumenta o nível de vitalidade, né, de vida dela, né? Mas ela tem que se transformar nesse processo. Então ela tem que quebrar o bico velho, ela tem que arrancar as penas velhas para um bico novo, grande, crescer, as asas novas crescer. E esse processo do Satangos foi a mesma coisa, da mesma forma que o Darth Vader, para atingir o ápice da sua força, do auge. A gente, às vezes, na nossa vida, a gente vai ter que passar por traumas, por esses processos. E às vezes a gente vai ter que abrir mão daquelas coisas que a gente fica segurando. A gente às vezes vai ter que abrir mão daquele hábito, daquele que a gente fica segurando. A gente vai ter que arrancar isso da gente. Vai doer. A gente vai ter que arrancar certas amizades. A gente vai ter que arrancar certos ambientes. A gente vai ter que arrancar certos vícios da nossa vida para a gente poder ter mais vitalidade e poder viver e ser uma nova criatura mais poderosa no futuro. Isso aí a série traz como lição para a gente uma reflexão super importante. Bom, outra teoria do Satangos é que ele era um Nephilim. Para quem estuda o livro de Enoch sabe que o Nephilim é basicamente o filho de anjos caídos, né, que desceram, né, vieram junto com Lúcifer, engravidaram mulheres terrenas e formaram os gigantes, e que Satangos era uma espécie de Nephilim, desse tipo de demônio. E esses monstros, na verdade, são os Nephilims, né, que a série vem colocando. Ou tem a teoria ufológica que, na verdade, são alienígenas, são monstros de outros planetas, são alienígenas. Tem essas outras teorias também, que eu achei interessante a gente citar isso aqui no vídeo, né? E é isso, monstros, anjos caídos, né? Pessoal, e agora uma história interessante, uma reflexão interessante, que Lúcifer, ele convenceu, né, basicamente um terço dos anjos a se revoltar contra Deus. Mas nem todos esses anjos eram maus, tinham um coração mau, eles simplesmente foram enganados, né? Eles vieram com Lúcifer, esses demônios caíram aqui na Terra, mas nem todos tinham um coração ruim. Tanto que a gente vê na história bíblica, né, que muitos desses anjos caídos ensinaram sobre magia, ensinaram sobre ocultismo, ensinaram sobre astrologia, arquitetura, medicina para os humanos. Passaram vários conhecimentos. Eles não iam passar isso por maldade. Eles ensinaram essas coisas de tal forma, querendo acrescentar, querendo fazer a espécie de alguma forma evoluir.
não tinha só má intenção de destruir, né? Como eu falei, nem todos esses monstros eram ruins, esses anjos caídos, né? Você pensa, não, mas é tudo um monte de demônio que veio com Lúcifer, vão jogar tudo no mesmo bolo, mas às vezes nem não era tão mal. Então a gente vê isso na série nesse processo que eu falo. Nem todos os monstros da série ali eram ruins, né? O Anamagderas, que é o maior, um monstro lá que luta contra os monstros para defender o Jasper e defender os seres humanos ali na série, né? Mas Satangos realmente ele fazia o papel do diabo mesmo, de enfurecer, de incentivar, de tacar a raiva nos monstros ali para deixar os bichos incontroláveis. Bom, então agora só uma consideração agora final, né? Dos outros personagens aqui, o Magaren, o nome dele significava galã louco, ele era um personagem mais sedutor, era o filho de Satangos, representava o anticristo na série, e ele foi criado com a energia negativa do universo. Olha que cabuloso, energia negativa do universo. Ele morre na série e volta ressuscitado, aquilo ali representando a segunda vinda do anticristo, né? Olha só que macabro, e quando a gente faz ligação com a Bíblia, quando ele ressuscita, ele já volta mais sério, ele já volta como o verdadeiro anticristo ali, né? Na profecia que a gente conhece da Bíblia, a gente sabe que esse negócio é cabuloso, né? Então tem muita coisa ligada à Bíblia, ao livro de Enoque, na série. Então é uma série bíblica, realmente, né? Ele é ressuscitado por uma bruxa, Kilsa, né? Que é na série representada pela serpente, besta que emerge das trevas, né? Uma força maligna ali que caminha junto com o mal e vai dominando os mundos também, junto com o projeto Satangos. As bruxas vão liderando e destruindo vários planetas da galáxia, né? Fazendo parte de um plano maligno universal, né? Na série ele é o vilão bonito, sedutor, né? Que faz aquele papel do anticristo, que é se misturar com os humanos. Ele tem a figura humana, ele tem uma armadura também, né? Mas é aquele político, manipulador, né? Ele faz a negociação com monstros, ele cria monstros, ele faz parceria com bruxa. Então ele tem todo aquele lado político que é natural do anticristo. Agora, pessoal, a Henri, que é a assistente androide do Jasper, e a Mia, né? A Mia praticamente é um pet, né, do Jasper, né? A Mia é um pet, como se fosse um cachorro e tal. E uma curiosidade, a Mia, pessoal, ela que influenciou o que veio a ser futuramente os Teletubbies. Se você hoje conhece Teletubbies, agradeça a Mia. A Mia foi a referência para o Teletubbies. Eu não sabia disso, eu achei muito interessante. Realmente, se você for ver, é igualzinho os Teletubbies mesmo, né? É impressionante. Já a Henri era uma androide de tecnologia, de inteligência artificial. Olha só para você ver, a série era dos anos 80, ela já estava muito avançada na questão de tecnologia. E os robôs como ela, é o que nós estamos vendo agora na geração de 2026. Robôs como ela sendo construídos, né? Um robô de assistência para o Jasper, né? Que era na série, né? Então, assim, a gente vê muita questão de IA, de tecnologia que a gente está vendo hoje, que já tinha na série antigamente. Quer dizer, as séries, os filmes, realmente ela precede o que vem vindo depois mesmo, né? Agora, um episódio também que é cabuloso, eu ia falar de um episódio, vou falar de dois, eu falei do episódio de Satangos, da transformação de Satangos, né? O processo de metamorfose dele foi sinistro pra gente que é criança na época, né? Pessoal, esse episódio é tão cabuloso que tem hora que a menina foge e ela entra numa caverna e ela acha que tá segura. Só que nessa caverna tava o Satangos, maluco lá. Pessoal, é um episódio que dá muito medo. Eu vou falar a verdade pra vocês. Na época que eu era criança, realmente eu lembro que eu fiz cocô nas calças, fiz xixi, porque o trem foi feio mesmo. Agora voltando pra questão da inteligência artificial, da tecnologia, tem um episódio muito sinistro no Jasper, que ele é muito atual e que ele liga muito ao filme Exterminador do Futuro, porque é o episódio 32, coloca no YouTube aí, episódio do Jasper 32, Conspiração Robô. As pessoas começam a evoluir a tecnologia e elas começam a ter robôs, tipo como se fossem humanoides, mas lá era robô mesmo. Robô que fazia tudo, robô fazia serviço doméstico, faxina, cozinhava, vai mostrando e aí as pessoas os japoneses começam a ficar, nossa, que legal, os robôs e tudo baratinho. Acho que eles estavam dando os robôs, eu acho, na série. Acho que eles dão os robôs, né? É lógico que é o MacGyver que estava dando lá, estava por trás, né? O anticristo estava por trás disso. E as pessoas, cada um começa a ter um robôzinho doméstico em casa, que faz as faxinas e tal. E, pessoal, o episódio é muito macabro, porque simplesmente eles viram a chavinha lá, o hack o chip lá do robô, e o robô fica maligno, ele muda a cara, fica endemoniado. E, pessoal, pasmem, a inteligência artificial do robô lá sai matando, sai destruindo tudo, sai destruindo a cidade inteira. É um episódio perverso. E quando a gente olha para esse episódio e a gente olha para o que está sendo construído hoje,
parece que era uma profecia, pessoal. Quando a gente olha com o filme Exterminador do Futuro, a revolução das máquinas, a dominação da IA, a dominação da inteligência artificial, a dominação robô perante os seres humanos, a gente fala, gente, esse episódio é cabuloso. Pensa só, você contrata um robô de inteligência artificial, né, para estar na sua casa, ser seu assistente de trabalho, fazer suas atividades domésticas, limpar, faxinar, fazer sua comida. De repente, aquele robô lá muda o chip, sim, ele começa a te atacar, começa a te matar, começa a te escravizar. Cabuloso, né? Vejam esse episódio aí, porque vocês vão ver que eu não tô mentindo, não. Agora, falar da coisa mais bonita da série, que é o pássaro dourado, pessoal, que representa um pássaro mesmo, que é o Espírito Santo, né? O pássaro já é representado pelo Espírito Santo, né? A gente sabe que é. Então, pessoal, o Espírito Santo é uma das coisas mais bonitas que existe na série, né? E mostra só com o Espírito Santo que a gente consegue vencer grandes desafios. Só com a pureza, com a força do amor do Espírito Santo que a gente consegue, que o Jasper consegue vencer os satangos e os grandes monstros da série. Isso é muito bonito na série, isso é muito reflexivo, isso é muito bíblico, isso é como se fosse Jesus aqui, voltando, mas voltando com o exército do bem, voltando com o exército de anjos, e realmente vencendo pelo amor. Vencendo pelo amor, pelo aquilo que ele ensina na Bíblia, pelo perdão, pelo amor, né? Então, sim, o pássaro dourado faz parte da profecia da Bíblia Galáctica, né? Que seria a única forma de vencer o mal. Como eu falei, o Jasper tenta várias vezes vencer Satangos, ele sempre perde. Com o Magari ele sempre ganha nas lutas, mas contra o Satangos ele sempre perde nas batalhas. Ele nunca consegue vencer o Satangos, na verdade. Empata, o Satangos sai vazado. E nunca consegue vencer com a própria força do braço, no olho por olho, né? No dente por dente ali, né? Então, o guerreiro praticamente ele o Espírito Santo é praticamente o espírito que desce, né? No Dylion, né? Em forma de espada, e só com ele que o Jasper realmente consegue vencer o mal, né? Essa justiça é como se fosse de justiça divina, pessoal. O Espírito Santo traz a justiça divina da Terra que precisava ser concluída através dessa figura santa do Espírito Santo. E para chegar nessa divindade do Espírito Santo, para achar o pássaro dourado, a única forma seria achar todas as crianças. Eram 6 crianças, se eu não me engano, que eram emanadas pela luz. E essas crianças, elas representam a pureza, a ausência de pecado, o acessar do poder divino, né, do pássaro. Que Jesus realmente tem essas palavras na Bíblia que ele fala isso, que a gente tem que ser como crianças, né, que a gente tem que ter a pureza e a inocência de uma criança, né, através dessa pureza, dessa inocência que a gente consegue se conectar com as coisas mais altas do céu, do reino de Deus. Então isso é muito bonito na série, né? Então mostra a esperança, mostra o pássaro, mostra realmente o início, o recomeço, né? Tanto que a última criança ela está dentro de um ovo dourado, né? O recomeço, o nascimento de Cristo, como se fosse a última criança fosse Cristo ali nascendo na série, né? E já o Satangos representa o mal, a destruição, né? E o final. Já o pássaro representa o início de tudo, né? Então é muito bonita essa questão bíblica na série. E a energia das crianças é a maior força bruta que o Jaspion tem. Ele só consegue vencer o mal com a pureza e amor dessas crianças, né? Onde o amor e o mal não aguentam, né? Essa luz de uma consciência coletiva, de uma espiritualidade mais ampla, né? Porque a tecnologia do Jaspion não é suficiente. As batalhas, a forma de ataque, tudo que ele tinha aprendido com o Edinho ali, tudo que ele tinha, não consegue ganhar do Satangos. Ele ganha do MacGyver e tal, mas do Satangos mesmo, o mal maior, ele só consegue destruir com a inocência de crianças que geram o Espírito Santo, que é a espada divina que se torna uma espada divina do Dylion, e com essa espada ele consegue realmente, né? Jesus veio trazer a espada, né? E a série coloca isso, o Espírito Santo se fecha na forma de espada divina, que é a única que consegue derrotar todo o mal, né? Mostra que realmente o amor incondicional de Jesus Cristo, ele é maior do que qualquer coisa, é o que realmente salva as pessoas, que acabam com o mal na Terra. É uma coisa pura que o mal não suporta. E aí quando tem o pássaro, toda vez que mostra o pássaro, né, ou o Jasper chegando perto das crianças, o Satangos ele não consegue, a luz é muito forte, a luz do amor é muito forte para as trevas, pessoal. Então isso é muito bonito, esse lado bíblico e espiritual que tem na série, né? E é só assim que ele consegue vencer o mal,
né? O Dylion representa o leão de Judá. Eu não sabia disso, achei super interessante isso, né? Para fechar aqui para vocês, o Dylion representa o robô, que é o guerreiro gigante. E Leon representa o leão de Judá, que veio derrubar, né? Que é o Jesus que veio derrubar as forças do mal, né? Que no início eu também não sabia essa curiosidade, era para ser um personagem que era um monstro, que era amigo do Jaspion e que morreu, e que foi ressuscitado com a tecnologia Metaltech, em formato de robô. Essa era a história do roteiro inicial, eles mudaram depois para o robô nave. Mas muito interessante essa história também, como se ele fosse o Giban, o Robocop, né? Um monstro que era amigo do Jaspion no planeta e que depois virou um robô. Eu achei interessante demais não conhecer essa história do roteiro original mesmo, do primeiro roteiro original, né? E as coisas que o Dylion tem, que são também coisas espirituais. Apesar de ser um robô, apesar de ser um alienígena, toda vez que a nave vira o robô, tem um brilho forte, claro, representando uma luz ali, que é a luz do Leão de Judá, né? E toda vez que ele aplica o golpe final, caem uns raios, como se fosse Zeus, como se fosse um deus ali, e ele aplica o último soco dele também, né? Que realmente extermina os inimigos, né? Então tem todo esse lado espiritual, tem a questão da analogia com Herodes, né? Que eles tentam matar o Jaspion, que era criança, né, do planeta, que foi perseguida, né, e a criança foi salva, que foi, no caso foi o Jaspion, salva por Edin, no planeta do Edin, né, fazendo analogia com Herodes tentou matar as crianças, né. Tem a questão da Bíblia Galáctica, que é a nossa Bíblia, né, que é do Antigo Testamento, as profecias, né, como se Edin fosse Elias, como se fosse um profeta mesmo, Moisés, que veio falar, o mal vai ser liberto, mas vai ter um justiceiro que vai trazer a paz para a terra, como no caso que a gente já sabe que é Jesus, né. Então mostra toda essa jornada do caminho do guerreiro, que é uma jornada muito bonita, né? E, pessoal, aqui uma lista de qualidades, né, que eu coloquei aqui, de reflexões espirituais e comportamentos que a gente pode observar na série, né? Então, a resiliência diante a incerteza, era um órfão, praticamente um guerreiro órfão, que estava sozinho no espaço, que tinha que enfrentar vários desafios, né? Ele praticamente perdeu tudo, mas não se tornou um ser amargurado e vingativo por isso, né? Como o Batman, por exemplo, né? Ele, na verdade, ele tirou a lição dessa tragédia pessoal, que ela não precisa definir o seu destino, né? E definir seu caráter. E o Jaspion, apesar de toda a história dele, ele era um personagem alegre, muito engraçado, que era muito amoroso, que defendia os seus, né? As pessoas ingênuas e inocentes da Terra, defendia com unhas e dentes, o que eu venho fazendo muito também no outro canal, Pastor Espartano, defendendo as pessoas inocentes, defendendo as pessoas ingênuas, né, que são exploradas aí, né? A sua capacidade de olhar para frente, mesmo quando seu planeta de origem foi destruído, ensina sobre a transcendência do passado, a gente ressignificar o passado em prol de um propósito muito maior no presente, não deixar o trauma do passado destruir seu futuro, né? Destruir seu presente e seu futuro automaticamente, né? Porque a sua missão aqui divina é muito maior, né? Ele luta sozinho, como se fosse um apóstolo da fé, muito parecido com os apóstolos que pregaram o evangelho de Jesus e tiveram essa luta sozinho e morreram e foram crucificados, e o Jaspion vai nessa mesma pegada forte, sabe? A disciplina como forma de espiritualidade. Jaspion vive em constante estado de prontidão, ele cuida do seu equipamento, né? Ele dá manutenção no Dylion, o dia que o Dylion estragou, foi interessante ver um robôzão daquele lá, mostrando que até as grandes naves intergalácticas espaciais dá problema, que se você não fizer manutenção no seu carro, na sua nave, você pode ficar na mão também. Esse episódio é muito engraçado, que ele chama o Dylion tá em manutenção, né? Ele cuida do seu equipamento, estuda seus inimigos, mantém o seu físico em constante treinamento, né? E mostra que a disciplina não é apenas uma questão de mecânica, é uma forma de respeito pela missão que você tem. Se você tem essa missão, né, essa disciplina que você se propõe a cumprir, essa conduta ética, ela vem desse preparo contínuo, né? Se você quer ser um agente do bem, um profissional de sucesso, o amadorismo realmente não é uma opção, né? Se eu quero continuar aqui gravando e passando mensagens positivas aqui no meu canal, eu preciso cuidar da minha saúde para estar bem aqui, para passar uma mensagem legal para vocês, né? Então eu preciso me alimentar bem, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso estudar bem os textos aqui para passar uma coisa bacana para vocês, né? A integridade moral, né? A justiça sem preconceitos, né? Jaspion protege a Terra, um planeta que não é seu, com o mesmo vigor que protegeria seu próprio lar. Quer dizer, ele protege o nosso mundo, ele protege na verdade, vários planetas, várias outras espécies, né, diferente dele, sem preconceito, né? Aqui apoiando um pouco da diversidade na série, né? O herói demonstra que o universalismo, ele é ético,
Você pode ser ético independente de qualquer situação, qualquer terra, qualquer pessoa, qualquer lugar, né? Que ela não se limita à sua compaixão a quem é da sua espécie ou do seu grupo social. A verdadeira nobreza do espírito reside em proteger quem é vulnerável, independente de quem seja, de onde que vem. Você sempre defender o mais fraco, você sempre defender as pessoas inocentes, defender os animaizinhos, defender o meio ambiente, as espécies aí, né? Estão sendo extintas aí, né? A questão de ser um justiceiro, impiedoso também, né? Como eu falei do monstro Sion, o Ana Magderas também, ele parte para cima, ele tem que, mesmo tendo esse amor, essa misericórdia em defender, sabendo que esses monstros eram inocentes, mas no momento que eles estavam enfurecidos, eles iam matar mais pessoas inocentes, então o senso de justiça sempre estava acima, né? O Jaspion, ele ia para cima desses monstros também, né? Paciência, controle emocional, equilíbrio do guerreiro, diferente de outros vilões, né? Diferente dos vilões que são motivados pela raiva, cobiça ou desejo de dominação, o Jaspion raramente age por impulso. Mesmo nos momentos de maior pressão, ele mantém aquele foco dele, né, na missão de... Na verdade, ele agia por impulso, sim, para derrubar os monstros. Ele era bem ansioso na série, sim, né? Mas, assim, no sentido, assim, o verdadeiro poder no domínio de si mesmo, né? Em situações de conflito, a pessoa que consegue manter a calma e a clareza mental é o que detém a vantagem real. Então o heroísmo aqui se traduz na capacidade de não permitir que casos extremos contaminem sua paz eterna. Como eu falei para vocês, esse episódio com o Satangos, eu achei que ele ia morrer. É assustador porque parece que o Jaspion vai morrer, cara. O Satangos pega ele com a mão assim, parece que vai esmagar ele, cara. E ele tem acesso ao Dalion, aí ele tá com a espada dele, de repente a espada dele cai ainda, você acha que ele vai morrer. Você vê a determinação, você vê o foco do guerreiro, você vê a paciência, você vê a clareza de poder pensar, não, eu vou soltar uma arma diferente aqui, que ele nunca tinha soltado na série inteira, e as costas dele emitem 2 tubos lá de energia tal que ele fica salvo, né? Ele escapa das garras da mão do Satangos, né? E a série valoriza muito a questão da valorização da inocência, né? Como a gente discutiu ali sobre o caso das crianças de luz, o herói entende que ele sozinho ele não vence o mal supremo. Então vem proteger a infância, a inocência, a pureza, mostrando que através dela a gente chega no amor de Cristo. Através dela a gente consegue chegar no pássaro dourado, no Espírito Santo, na arma principal que vai vencer o mal, que incomoda o mal, a luz que incomoda o mal. A humildade de reconhecer que nem tudo depende apenas da sua força bruta, nem sempre vai ser olho por olho, dente por dente, nem sempre você vai vencer os desafios da sua vida com a força do seu braço. Você vai precisar de uma coisa maior, você vai precisar do Espírito Santo, você vai precisar de Jesus na sua vida para você enfrentar os verdadeiros desafios da sua vida, o verdadeiro mal que está na sua vida. Seja uma doença, um problema financeiro, um problema de relacionamento, um problema que você está passando no seu trabalho, qualquer desafio de mal que atrapalha a sua vida, você precisa dessa luz, dessa força do Espírito Santo para poder vencer, essa pureza, né? Então você vence com amor. Jesus nos ensinou a guerrear uma guerra de luta, que é o propósito e o foco aqui do meu canal agora, de ser um guerreiro, porém um guerreiro que as armas são as armas do amor, né? Então existe uma força maior na pureza da intenção e na esperança daqueles que ainda não foram corrompidos pelas pressões do mundo. Preservar o entusiasmo e esperança é uma tarefa espiritual diária e que a gente só vai conseguir vencer através do amor, né? A postura de um protetor, que era praticamente um protetor solitário, né? Jaspion trabalha só, carregando um fardo imenso, mas ele nunca rejeita ajuda, valoriza seus aliados, Henri, a Bia, o Búrmina, né, o Edin, as crianças, o Espírito Santo, tudo que vem para proteger e ajudar na missão, é lógico que ele aceita tranquilamente, né? Então, o fato é que ele ter essa força individual não significa que ele precisa ficar isolado, que ele precisa ter o ego e achar que é mais poderoso que todo mundo, ou ter soberba de achar que sozinho ele consegue resolver, né? Não, ter humildade de reconhecer que quando em momentos de ajuda, se ele puder ser ajudado, ótimo, que venham mais pessoas para agregar, né? O equilíbrio entre a autossuficiência, a capacidade de agir sozinho, que ele tinha muito, né, quando necessário, mas também a colaboração, de saber trabalhar em equipe, né, o que define o que é liderança para hoje em dia, né, que a gente pode usar inclusive nas empresas hoje, né. Então eu fiz uma tabelinha aqui, né, construir uma aplicação prática, né, da paciência, saber esperar o momento certo para agir, ter retidão, manter fiel aos seus princípios, né, em qualquer situação, em qualquer planeta, em qualquer, né, princípio de justiça, né, mesmo quando ninguém está olhando, né. Adaptabilidade, que o Jaspion tinha muito, se adaptava em vários contextos, com vários monstros, com vários desafios, com vários poderes diferentes, né? A compaixão de se colocar sempre acima do, né, em prol do bem coletivo, acima do ego individual, né? Do ego pessoal, sempre olhar para os outros, sempre olhar para o próximo, sempre praticar o mandamento principal, amar o próximo, né, como a si mesmo, né? E agir apesar do medo, apesar do demônio, apesar das dificuldades, apesar daqueles monstros gigantescos, né? Focando no objetivo final. Então é isso, pessoal. Esse aí é o vídeo sobre o Jaspion, né?
E claro, tem os lados negativos da série, né? Que é uma estrutura assim, aí já é uma questão mais cinemática, né? De quem analisa essas coisas, né? Ela é bem repetitiva, sim, né? Todo episódio você mais ou menos sabe o que vai acontecer, né? No início da série, o lado negativo, eu gosto de falar tudo aqui, né? O personagem no início da série ele é bem mais crianção, mais molecão, mas ele tava aprendendo ali a ser o Jasper, né? No passar da série ele vai amadurecendo, o Jasper vai ficando mais sério no período da série, vai se transformando num guerreiro mais sério, mais focado, né? No início da série é meio molecão, ele faz várias brincadeiras, que é muito legal, que é aquele lado do Jack Chan que eu falei com vocês, né? O fato, né, de não ter tido uma continuação, né, de ter curta duração, né, sabe, infelizmente não teve orçamento, o japonês não foi uma série que bombou muito no Japão e acabou não tendo uma continuação, né, mas que existe essa continuação que eu falo para vocês, que hoje existe o livro oficial do Jaspion. Tem uns caras aqui do Brasil que fizeram esse livro fundamental, e é um gibi que tem a continuação da série. Então quem gosta de Jaspion, tem interesse por esse assunto, pode buscar comprar esse livro. Eu estou pensando em comprar esse livro também, é sensacional, quem é fã, né? O uso excessivo de clichês, né? Inspiração de Star Wars, como eu falei para você, muita imitação, né? O Satangos, Darth Vader, os elementos visuais, os alienígenas, né? Claro, a baixa qualidade, né, das cenas de ação, né? Estavam num lugar, de repente estavam numa mina lá deserta, lá na pedreira, eles gravavam em pedreira deserta, que era um lugar fechado, que você podia. Aquelas explosão fake, os efeitos especiais da época eram muito limitados, né, pessoal? As armaduras e as coreografias, às vezes, era bem a coisa bem tal, né? Mas a conclusão final é isso, né, pessoal? Pra gente que era criança, a violência, claro, é uma série violenta, não vou falar que não é, uma criança é muito violento, mas ela, apesar, e também muito demoníaco também, tem muitos temas obscuros, mas apesar desses temas obscuros, demoníacos e violentos, a gente ainda consegue extrair a luz, a gente consegue extrair o guerreiro. É uma série que com certeza eu vou passar para o meu filho, indico vocês passem para seus filhos, né? Para eles também, inclusive, já criando uma casca dura para entender o que é as dificuldades do mundo, da vida, o que são as forças demoníacas que geram esse mundo. Porque se você ficar colocando só Teletubbies aí, só coisinha bonitinha de série infantil pro seu filho, assim, também não vale a pena, né? Então é isso, pessoal. Então, realmente, colocar realmente coisas assim para criança, para o adolescente, já começar a criar uma casca grossa e entender que a vida é dificuldade, que é um plano espiritual, que é uma batalha espiritual, que existe, que ela é real, e que desde cedo, se você já ir criando uma força de guerreiro igual o Jasper da Justiça, você vai dar conta, né? E a reflexão mais final é essa. Se a gente olhar para a vida do Jasper sob a ótica espiritual, ele atua como guerreiro, guardião da harmonia, né? O vilão, em contrapartida, é sempre aquele que quebra essa harmonia e tenta impor a força da sua vontade, o seu reino, né? E o comportamento do Jasper nos ensina que para combater a escuridão, seja ela do Império Espacial ou as dificuldades do cotidiano, a melhor arma não é apenas o combate físico, mas a coerência entre o que você pensa e o que diz, o que você faz. E principalmente quando é auxiliado com a força do Espírito Santo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, curte, se inscreva no canal. E é isso aí. Que Deus acompanhe o Ricardo ou o Jasper no céu aí, né? E que ele possa ser iluminado e que dê conforto para toda a família. E nós fãs, a gente fica só na saudade. E é isso aí. Bora assistir Jasper de novo, bora divulgar e partamos junto. Arru.